Irmãos, mais uma vez, boa noite, a graça e a paz. Amém? Abra suas Bíblias, Colossenses, capítulo 3, parte final do versículo 11. Colossenses, capítulo 3, só a última parte do versículo 11. Colossenses, capítulo 3, versículo 11, amém? Diz assim: mas Cristo é tudo em todos. Mais uma vez, mas Cristo é tudo em todos. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3 e... mas Cristo é tudo em todos. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas que o Teu Espírito que habita em mim venha falar ao coração de cada um aqui, Senhor, e que a sua palavra venha frutificar e encontrar, Deus, uma terra aqui para ser fértil, e essa palavra, então, ela dá frutos para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa noite, eu quero falar sobre algo que é muito corriqueiro no nosso dia a dia, é algo que as pessoas procuram todos os dias, que é a satisfação. Todo mundo procura satisfação em alguma coisa. Todo mundo procura satisfação em alguma área. Todo mundo procura satisfação para a sua vida em algum momento de sua vida. Tem pessoas que elas procuram a satisfação nas coisas, no carro, casa. Tem pessoas que buscam satisfação em relacionamentos. Tem pessoas que buscam satisfação em empregos ou em algum concurso. Isso tudo, gente, não é ruim. A gente sonhar com coisas assim, ou buscar um bom relacionamento, ou buscar o sonho de algum concurso, não são coisas ruins, mas são coisas boas. Mas às vezes, quando nós colocamos a nossa satisfação nesse lugar de que eu tenho que ter alguma coisa, uma coisa que é muito boa, ela acaba se transformando em algo muito ruim. E quando nós olhamos para a igreja, quando a gente pensa assim, gente, o que te dá satisfação? O crente, a primeira coisa que ele vai falar é o quê? Minha satisfação está em Cristo. Minha satisfação está em Deus. Então, a gente começa a pensar, será mesmo que a nossa satisfação, ela está em Deus? Sabe por quê? Porque da mesma forma que quando a gente coloca a nossa satisfação nas coisas que nós queremos e não alcançamos, e nós nos frustramos, às vezes nós usamos da nossa relação com Deus para buscar uma satisfação com Ele, que não é a forma como Deus quer que a gente se relacione com Ele. Um exemplo aqui que eu vou citar são da salvação pelos méritos. Tem muita gente que ainda hoje acha que para ele ser salvo, ele tem que fazer alguma coisa. É pelo serviço que ele faz na igreja, é pelas coisas que ele se envolve, e ele coloca então, condiciona a tua salvação ou a salvação dele por aquilo que ele faz, e não pela relação com Deus e aquilo que Deus fez para a nossa salvação. Outras pessoas colocam essa busca da satisfação em Deus, às vezes nas disciplinas espirituais. Quando ela quer alcançar alguma coisa, tipo um carro, ou um relacionamento, ou a cura para alguém, para alguma coisa, ou para ele mesmo, ou passar em algum concurso, algum emprego, então ele começa a exercer as disciplinas espirituais nesse sentido. Então ele vai orar mais por aquilo, ele vai jejuar mais por aquilo, ele vai começar a vir na igreja para participar de campanhas. Por quê? Porque ele está querendo alguma coisa. Mas na verdade, não que a disciplina espiritual não seja bom, não que a gente não tem que orar, não que a gente não tem que jejuar, mas às vezes nós colocamos e usamos as disciplinas espirituais para a gente buscar uma satisfação naquilo que nós queremos. E aí, quando não acontece aquilo que nós queremos, nós o quê? Nos frustramos com Deus. Ou seja, acaba, meus amados, que aquilo que deveria trazer satisfação para a gente, traz um peso que às vezes é um fardo impossível de carregar, um peso que às vezes a gente
carrega esse fardo porque a gente não entende qual é o real motivo da nossa satisfação em Cristo. Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, Paulo chega a falar para os Gálatas que, olha, vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão se aperfeiçoando pela carne, vocês são insensatos. Então nós vamos ver, meus amados, que às vezes a nossa busca pela satisfação em Deus, a gente pega uma coisa que é boa e nós transformamos em uma coisa ruim. Por quê? Porque a gente vai buscar a Deus dentro, por exemplo, das disciplinas espirituais, querendo alguma coisa que vai nos satisfazer, mas não estando disposto a entrar numa disciplina espiritual para falar, Senhor, seja feita a sua vontade. Independente de eu orar pela cura, por emprego, se o Senhor não me der, eu continuo satisfeito no Senhor. Então, nós temos que entender muito bem isso. E aí, meus amados, eu quero dar um exemplo que eu falei já para a liderança em janeiro, quando eu estive aqui, antes de voltar para o Pará, e eu estava vendo um pastor, o Douglas Gonçalves, ele estava pregando, ele estava num podcast, e aí ele estava falando um podcast para a liderança. E aí ele falou assim, ele falou que a filha dele, quando era pequena, ele queria dar comida para ela e ela não queria comer. Por quê? Porque agitada, criança pequena, acho que todo mundo que é pai e mãe já passou por essa luta, né? Então não queria dar comida. Ele foi então falar com um pastor que era amigo dele, que discipulava ele, falou, cara, o que eu faço? A minha filha não quer comer, eu tento dar comida, eu tento falar, e ela não quer comer, e eu fico irritado. Aí o pastor falou para ele, Douglas, antes de você alimentar, come primeiro, porque se você for alimentar com fome, você vai alimentar com raiva. Aí ele entendeu, mas entendeu para todas as áreas. Ele entendeu o quê? Se eu for buscar a Deus, eu tenho que estar o quê? Satisfeito na minha relação. Porque se eu não estiver satisfeito na minha relação, se eu for alimentar alguém, eu não vou conseguir alimentar. E se eu for buscar uma vida com Deus sem estar satisfeito com Ele, eu não vou conseguir. Porque quando alguém não quiser se alimentar, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar irritado. Então, meus amados, a nossa satisfação, ela realmente vem de Deus. A nossa satisfação, ela vem do nosso relacionamento com Cristo. Mas às vezes nós não temos satisfação com Ele, porque às vezes nós não entendemos a obra que Cristo fez em nossas vidas. E nós então começamos a ter uma relação com Ele de pessoas que não são satisfeitas. Nós começamos a ter uma relação com Ele, uma relação do espírito de órfão. O que é o espírito de órfão? O espírito de órfão são aquelas pessoas, já viu? Alguém que é órfão e aí ele é adotado. E aí pedem uma pizza. Quando chega essa pizza, ele vai comer. E aí quando chega 2 ou mais 3 pessoas, o que ele quer fazer? Ele quer comer logo para garantir o dele. Ele não consegue repartir. Por quê? Porque ele não tem um espírito de órfão. O filho não. O filho, quando pede uma pizza, chega mais gente, ele quer repartir. E o que ele faz? Ele pede outra pizza para repartir com todo mundo. Então, às vezes, nós não temos na nossa relação com Deus uma relação de filho, mas nós temos uma relação de órfãos. E essa relação de órfãos faz, às vezes, a gente não conseguir ficar plenamente satisfeito em Deus, plenamente satisfeito em Cristo. E para a gente conseguir, então, entender como que a gente deve, então, ter essa relação com Cristo, eu quero falar, então, do Cristo da satisfação. O Cristo, a obra que Cristo fez para a gente ficar satisfeito nele, e não para nos satisfazer, que é completamente diferente. E aí nós chegamos aqui então em Colossenses. Colossenses, o que Paulo fala? Paulo fala, olha, porque Cristo, Ele é tudo. Ou seja, Cristo Ele é tudo. Ele é o universo, Ele é a minha vida, Cristo, Ele é tudo em todos. Irmãos, essa carta de Colossenses, de Paulo a Colossenses, ela é tratada como o maior tratado teológico do Novo Testamento. Aqui, o contexto aqui é na cidade de Colossos, que fica na margem do rio Lico, da região metropolitana ali de Herápolis e Laodiceia. Nesse local aqui, foi o centro de uma explosão, meus irmãos, de uma doutrina perigosa.
uma doutrina que atacou a igreja, uma doutrina que tentou abalar a fé das pessoas e a obra de Cristo. Foi uma doutrina que negava as verdades essenciais do cristianismo. Aqui entrou uma doutrina que negava a doutrina da criação, que negava a doutrina da encarnação e principalmente que negava a doutrina da ressurreição. Então, quando Paulo escreve aqui a carta à igreja de Colossenses, Paulo ele está preso em Roma. E essa carta aqui é uma carta para ele fazer a defesa da pessoa de Cristo. Paulo aqui ele está defendendo a pessoa de Cristo. Paulo aqui ele está defendendo a obra que Cristo fez para nos gerar satisfação nele. E por isso que Paulo fala, olha, Cristo, ele é tudo em todos. O Cristo que eu sigo, o Cristo que eu vivo, o Cristo que eu vivo e morro para Ele, o Cristo que eu participo da missão dEle, esse Cristo, Ele é tudo em todos. Irmãos, nós temos que entender que Cristo, Ele é tudo em todos nos conselhos eternos de Deus. Cristo, Ele é tudo em todos no Antigo Testamento, Cristo estava lá. Cristo, Ele é tudo em todos no Novo Testamento. Cristo, Ele é tudo em todos na história da humanidade. Cristo, meus amados, Ele é tudo em todos na igreja. Aqui Ele é tudo, e aqui Ele está em todos. Cristo, meus amados, Ele é tudo em todos na salvação. A salvação só vem dEle e por intermédio dEle. Cristo é tudo em todos no céu. Então, meus amados, nós temos que entender que houve um tempo na humanidade que não existia nada. Houve um tempo na humanidade que não existia um mundo. Houve um tempo na humanidade que não existia o homem. Houve um tempo na humanidade que não existiam os mares, os oceanos. E onde Cristo estava? Cristo, Ele estava com Deus, porque Ele era Deus. A Bíblia fala que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo, quando não tinha nada, Ele tinha glória junto com o Pai, antes que houvesse mundo. Cristo, meus amados, já nesse tempo de eternidade, Ele era o único Salvador, porque a Bíblia mesmo fala que nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Mas houve um tempo, meus amados, em que a terra foi criada, em que o mundo foi criado, em que os mares, os homens foram criados. E onde estava Cristo? Cristo, Ele estava lá como Criador, porque a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo, Ele criou todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Mas houve um tempo, meus irmãos, que o homem pecou. Houve um tempo que o homem virou as costas para Deus. Houve um tempo que nós caímos em Adão. Houve um tempo que a depravação ela entrou no homem, que a miséria ela entrou no homem, que nós viramos as costas para Deus, que nós viramos inimigos de Deus. E onde Cristo estava? Irmãos, nesse mesmo dia, Gênesis 3,15 fala que nesse mesmo dia, Cristo foi revelado como descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. No mesmo dia, meus amados, que o homem virou as costas para Deus, o nosso Redentor foi revelado. Aquele que viria, meus amados, para fazer a obra de restauração. E nunca, jamais na história da humanidade apareceu outro Redentor. No mesmo dia que nós viramos as costas para Deus, Cristo foi revelado como aquele que traria a salvação, esmagaria a serpente, para nos resgatar a comunhão com o Pai de novo. Meus irmãos, mas houve um tempo em que as nações, elas estavam mergulhadas em trevas, elas estavam vivendo contrárias a Deus. E onde Cristo estava? O Pai então envia o seu Filho. Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne. Quando as nações viraram as costas para Ele, o Cristo que foi revelado em Gênesis, Ele agora veio até a humanidade. Ele veio para fazer uma obra de salvação em nossas vidas. Mas, amados, que obra foi essa? E é essa obra nessa noite que nós temos que entender
para a gente conseguir ter satisfação nesse Cristo. Essa obra, meus amados, foi uma obra de justiça e foi uma obra de misericórdia. Nós temos que entender muito bem isso nessa noite, porque para a misericórdia de Deus acontecer sobre as nossas vidas, a justiça dele teve que acontecer. Então a justiça de Deus teve que ser satisfeita. Vamos pensar em algo aqui? Vamos pensar em alguém que comete um assassinato, alguém que comete um crime, que pega um filho de alguém, um filho nosso, um sobrinho, e mata essa pessoa. Quando a gente olha para alguém assim, existem dois parâmetros para julgamento: um parâmetro de misericórdia e um parâmetro de justiça. Se for alguém que foi a criança que foi assassinada, se ela é alguém que é da nossa família, o que nós queremos? Nós queremos o quê? Justiça. Nós queremos que essa pessoa, ela seja condenada. Nós queremos que essa pessoa, ela pague pelo crime que ela cometeu. Mas vamos supor que no Brasil tenha a lei para a pessoa, ela... Como é? Para matarem ela, qual o nome que se fala? A pena de morte, que tem a pena de morte. Se esse criminoso é alguém próximo a gente, será que nós vamos querer justiça ou misericórdia? Provavelmente, nós vamos querer misericórdia. Vamos até pensar, não, que ele fique preso. Poxa, mas não mata ele não. Por quê? Porque a gente quer misericórdia, a gente quer dar a segunda chance para essa pessoa de ela continuar vivendo. Irmãos, então nós começamos a ver que nós tratamos a justiça e a misericórdia como nos convém. Se vai ser para algo contra a gente, de repente nós vamos querer justiça. Se vai ser para algo a favor da gente, de repente nós vamos querer até misericórdia. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vamos ver, meus amados, que justiça e misericórdia são atributos de Deus. Então, meus amados, dentro dos atributos de Deus não há um desequilíbrio. A justiça e a misericórdia de Deus, elas andam no mesmo patamar. Elas andam numa mesma direção. Deus, ele não usa a justiça em detrimento da misericórdia. E ele não usa a misericórdia em detrimento da justiça. A nossa justiça e a nossa misericórdia, ela é diferente da justiça e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, para Deus exercer misericórdia, a justiça dele, ela deve ser satisfeita, senão o seu governo moral, ele é prejudicado. Então nós vamos ver, meus amados, que para Deus, ele exercer misericórdia, para nos livrar dos nossos delitos e pecados, ele teve que exercer justiça. E meus amados, nós vamos ver que a justiça de Deus, ela foi exercida ali na cruz. Meus irmãos, na cruz não há competição entre justiça e misericórdia. Deus na cruz, ele estava exercendo justiça, e ao mesmo tempo, ele estava exercendo misericórdia. E aí nós temos que lembrar de uma passagem. Lembra quando Jesus, antes de ser entregue para ser morto no nosso lugar, ele sai para orar, antes de fazer a ceia, que nós vamos chamar daqui a pouco, ele fala assim, aquela oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quantos se lembram dessa passagem? Se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Muitas pessoas acham, meus amados, que Jesus ali, ele está falando: Deus, Pai, se possível, não deixa eu sofrer. Se possível, não deixa eu ser maltratado, eu sofrer naquela cruz. Não, meus amados, Jesus não está fazendo essa oração. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o cálice, ele simboliza sempre a ira de Deus. Toda vez que Deus ia exercer ira sobre um povo, ele levantava um profeta e falava: olha, esse povo vai beber o cálice da ira, vai beber o cálice de Deus. Ou seja, quando Jesus ele está orando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele está falando: Senhor, Pai, se possível, não derrama a sua ira sobre a minha vida. Se possível, não derrama a sua justiça sobre a minha vida, porque ela é muito pesada. Não há quem possa suportar.
Meus amados, quando Jesus fala que, se possível, afaste esse cálice, em outras palavras, ele está falando: olha, eu estou bebendo o cálice que vocês iriam beber. Eu estou bebendo o peso que vocês iriam beber. Então, quando a gente for tomar ceia daqui a pouco, nós temos que ter essa noção, que esse sangue simboliza, meus irmãos, preste atenção, esse sangue, ele simboliza a ira de Deus, a justiça de Deus que nós iríamos beber, mas Cristo bebeu no nosso lugar. Ele bebeu aquilo que nós iríamos beber, meus amados. Então, nós temos que entender que uma obra de sacrifício foi feita. E aí nós temos que entender como que era essa obra, meus irmãos, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos entender que, como que funcionava o perdão dos pecados do povo. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava no Santo dos Santos, e lá dentro tinha a Arca da Aliança, e ele separava 2 bodes. Um bode, ele levava lá, e ele matava o bode. O sangue daquele bode era jogado em cima da Arca da Aliança, e ele pegava então aquele sangue, que significa propiciação, e ele levava então aquele sangue lá para fora, e jogava em cima do outro bode, e pegava esse outro bode, que significa a expiação dos pecados, e largava ele no deserto para ele ir embora, simbolizando o quê? Que os pecados estavam sendo levados para o deserto, e estavam sendo esquecidos. Meus amados, em outras palavras, esses 2 bodes, Cristo fez o papel dele. Quando Cristo, ele foi para a cruz, ele recebeu, meus amados, agora a justiça de Deus, a ira de Deus quando ele morreu. E no mesmo tempo, meus amados, que ele recebeu a justiça de Deus, essa propiciação, que ele morreu pelos nossos pecados, a misericórdia de Deus veio sobre as nossas vidas com o sangue de Cristo. Então, meus amados, no mesmo tempo que Deus recebeu a justiça de Deus, ele liberou a misericórdia para que a gente pudesse ser salvo através do sangue de Cristo. Essa obra é a obra de restauração, é essa obra que nos traz satisfação na pessoa de Cristo. Sabe por quê? Porque nós não teríamos condições de morrer. O nosso sangue era um sangue contaminado, pecador, mas o sangue dele é um sangue puro, é um sangue imaculado, é um sangue que nos liberta, é um sangue que nos restaura. Ele recebeu a ira, ele recebeu a justiça, e ao mesmo tempo nós recebemos misericórdia para poder viver uma vida com Cristo. É isso que nos satisfaz, é saber que Ele fez uma obra que nós não poderíamos fazer, meus irmãos. Irmãos, é por isso, se Cristo é tudo, e Ele é impossível, meus amados, você pensar que você pode fazer qualquer coisa para completar a obra dEle. A gente não precisa, meus amados, as nossas obras não vão nos salvar. O que vai nos salvar é a obra de salvação que Ele fez, porque se fosse dependendo das nossas obras, nós não iríamos conseguir. Meus irmãos, não são seus méritos, não é porque você toca, não é porque você canta, não é porque você está em todas as áreas da igreja, todo dia na igreja, não é o seu mérito que vai te salvar, não é a sua religiosidade, não é porque você cumpre ali os deveres todos certinhos, não é porque você garante a tradição toda certinha, não é isso que vai te salvar, meus amados. Não são os rituais sagrados, não é, você não vai ser salvo porque você ora mais ou jejua mais, você ora mais e jejua mais porque você é salvo. Você busca mais a Deus não para você receber algo dele, você já recebeu. Você busca porque você é filho, porque você quer caminhar com ele, porque você quer ter comunhão com ele. Meus amados, quando nós entendemos isso, fica muito mais leve, essa caminhada não se torna um peso. A gente não fica carregando um jugo de que, caramba, hoje eu não orei, essa semana eu não jejuei, então eu não sou digno de estar com Deus. Meus amados, você é digno, porque você é filho, e você vai fazer isso sempre para viver uma vida de comunhão com Ele. Então, meus amados, isso torna a nossa caminhada mais leve. A gente para de ficar vivendo um jugo, um peso religioso que nós colocamos sobre os nossos ombros. Sabe por quê? Porque você é mau, você é ruim.
E dependendo de você, você sempre vai cair, mas é Ele que te levanta todos os dias. Quando nós entendemos isso, meus amados, muda, sabe por quê? Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente peca, nós temos a tendência de fugir de Deus, mas quando nós entendemos a obra que Ele fez, quando a gente peca, a gente quer correr para os pés dEle, a gente quer se derramar na cruz, a gente quer se derramar em joelhos, em oração e adoração, falando: Senhor, me perdoa, me levanta, eu dependo completamente do Senhor, eu não sou digno da Tua presença, mas o Senhor fez uma obra para eu ser digno de estar perto do Senhor. Meus amados, o jugo, o peso dessa vida, ela se torna mais leve, a gente tira o fardo que nós levamos todos os dias. É por isso, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado com o que é apresentado por aí. Eu tenho visto algumas igrejas aqui em Angra, lá no Pará, eu vi muito isso. Nós não precisamos, por exemplo, fazer um encontro com Deus para falar: não, eu vou para aquele encontro, porque é no encontro que Deus Ele vai me curar, é no encontro que Deus Ele vai me encontrar, é no encontro que Ele vai me restaurar. Meu irmão, Ele já te encontrou, Ele já te restaurou, Ele todo dia está com você. Você não precisa marcar uma agenda para você ser encontrado por Ele, porque Ele já te encontrou. Meus irmãos, a gente não precisa, meus amados, ficar fazendo rituais. Eu tenho que fazer uma oração para quebrar aquela maldição, porque aquela maldição está vindo contra a minha família, todo mundo bebe, todo mundo não sei o quê. Meus amados, Ele se fez maldição no nosso lugar, Ele levou sobre Ele, tudo foi quebrado, nós somos libertos, nós somos livres nele. Meus amados, quando a gente entende isso, a gente não vem para a igreja para buscar felicidade. Tem muita gente que fala: não, eu vou para a igreja para ser feliz. Meus irmãos, eu vim para a igreja porque a minha felicidade está nele. Ele já me fez feliz. Independente do que eu estou vivendo, eu tenho satisfação na obra que Ele fez sobre a minha vida. Eu estou com luta. Eu estou passando por problemas. Minha família está assim, meu trabalho está assim, está tudo ruim. Eu estou feliz. Sabe por quê? Porque a minha satisfação não está no que vai acontecer à minha volta. A minha satisfação está para quem eu estou olhando. E eu estou olhando para Ele, o autor e consumador da minha fé. Tem gente que vem para a igreja para se tornar uma pessoa melhor. Irmãos, se você vir para a igreja para querer se tornar uma pessoa melhor, você não vai conseguir, porque você é pecador, eu sou pecador, você é ruim, eu sou ruim. Quem nos torna melhor é viver aquilo que eu falei lá atrás, estar satisfeito na nossa relação. Se você vir para a relação buscando você querer se tornar melhor e não depender dele, você nunca vai ficar satisfeito na sua relação com Deus. E para finalizar, nós temos Santa Ceia. Quero que você abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 15, do versículo 5 até o versículo 12. Aqui Deus, Ele faz uma aliança com Abraão. Deus aqui tem uma aliança com Abraão. E aí, meus amados, nós temos que entender como que era a aliança nesse período. Quando alguém ia fazer uma aliança, por exemplo, para terminar uma guerra, quando reinos ou povos tribais iam fazer uma aliança, como que era feita a aliança? Os dois reis, eles pegavam alguns animais, e eles então partiam, pegavam um bode, pegavam lá uma vaca, os animais, e eles partiam então um animal no meio, e botavam então a metade do animal para um lado, e a metade do animal para o outro. Um ficava aqui, e o outro ficava lá, e eles falavam: vamos fazer agora uma aliança? Então vamos. E então eles passavam no meio dos animais para fazer essa aliança, simbolizando o quê? Simbolizando que se você não cumprir a tua parte, que aconteça com você o que aconteceu com esses animais, que você seja cortado no meio. Então antigamente, quando alguém ia cumprir uma aliança, a aliança era assim: botava os animais no meio, partia o animal no meio, e eles passavam no meio do animal, simbolizando: se você não cumprir a sua parte nessa aliança, que aconteça com você o que aconteceu com esses animais, que você seja cortado no meio. E aí, Abraão está com dúvida em relação à aliança que Deus fez com ele. Então no capítulo 15, versículo 5, olha aí, Deus fala para Abraão: Então o levou fora e disse: olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar.
e disse-lhe assim: será a tua semente. E ele creu no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Olha a justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te-ei esta terra para herdar-te. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-las? E disse ele: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe para estes, e o partiu pelo meio, para começar a aliança, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo o sol, presta atenção no versículo 12, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Versículo 17, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. E naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio do Eufrates. Então o que está acontecendo aqui, meus amados? Nós vamos ver que Deus chama Abraão para fazer aliança. Abraão vai, corta lá no meio a bezerra de 3 anos, corta a cabra de 3 anos, parte no meio, o carneiro de 3 anos, e deixa tudo pronto ali, preparado. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que de repente, o versículo 17, sucedeu que veio uma fumaça. A fumaça era o que? A presença de Deus. E quando a presença de Deus chegou, o que aconteceu? Abraão, ele caiu no sono. Abraão, ele não conseguiu passar. E sabe quem passou? Só Deus passou. Abraão não passou. Sabe por que só Deus passou e Abraão não passou? Porque Deus sabia que Abraão não ia ter condições de cumprir a parte dele, só Deus cumpre a parte dele. Ou seja, a aliança, só Deus faz a aliança. Então a aliança que Deus tem com a gente, só Ele faz. É por isso que a nossa salvação só depende dele, porque se fosse depender da gente, nós não teríamos condições de atravessar. Abraão dormiu, Deus passou sozinho, e Deus fez a aliança, meus amados, a mesma aliança que Deus fez com Abraão da salvação, Ele fez com você. A aliança da salvação, ela vem de Deus. É Deus que te dá a salvação, é Deus que te busca, é Deus que te restaura. Você não tem condições de se salvar sozinho, mas pela aliança que Ele fez uma aliança de salvação, sabendo que nós não iríamos conseguir. Por isso que Ele é o nosso Deus, é por isso que a nossa satisfação tem que estar nele, porque se não estiver nele, estiver nas coisas, nós sempre vamos nos frustrar. Mas quando nós confiamos que Deus fez a aliança, nós vamos viver uma vida plena com Ele, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Ele não é homem para que minta, mas Ele é o nosso Deus, Ele está conosco, e nós somos resgatados, filhos vitoriosos pelo Filho, para viver uma vida de eternidade com Ele, para a glória dEle, meus amados. Então, meus amados, o povo de Israel, ele ia descumprir a aliança, você ia descumprir a aliança, mas Deus jamais descumpre. Então, eu finalizo aqui. Busque a sua satisfação através da obra que o Filho fez. Entenda que independente do que você estiver passando, Ele é o Deus que assumiu a justiça. Ele é o Filho, Ele assumiu a justiça de Deus para liberar misericórdia. Aconteceu uma coisa no ministério, aconteceu alguma coisa na igreja, aconteceu alguma coisa na família. Meus irmãos, a sua relação com Deus, você tem que estar satisfeito, porque senão você nunca vai conseguir alimentar ninguém, e nunca vai conseguir ser alimentado. Então que você saia daqui nessa noite sabendo, a minha satisfação está no Deus, que fez uma obra de justiça e misericórdia, que fez uma aliança assim como de Abraão, e hoje eu sou filho dele, para viver essa vida com ele, para a glória dele. Que Deus te abençoe.